Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo do nosso canal, nesta série com os ex-prefeitos de União da Vitória e de Porto União. Hoje nós temos a satisfação de receber o ex-prefeito de Porto União, Eliseu Mibach, 62 anos. O Eliseu, para a gente situar aqui, ele foi prefeito de Porto União de 98 a 2000. Ele era vice-prefeito do ex-prefeito Alexandre Puzina, que veio a falecer em 1998. Eliseu assumiu, depois se reelegeu, foi prefeito até 2004, depois em 2016 foi eleito e ficou até 2024. Foi reeleito em 2017, né, e ficou até o ano passado. Eliseu Mibach, satisfação recebê-lo aqui mais uma vez para essa conversa. Muito bom dia, tudo bem? Meus cumprimentos a todos os integrantes do Grupo Verde Vale, aos ouvintes. É uma satisfação muito grande estar aqui novamente e falando sobre Porto União. Para mim, que fui prefeito 4 vezes, falar sobre Porto União sempre é uma alegria, é uma satisfação imensa falar sobre obras, sobre tudo aquilo que deixamos como legado no nosso município. Bom, Eliseu, você é um recordista, né? Foi prefeito aí por muitos, 4 mandatos, né? Digamos que 13,5, né? Você pegou no meio do caminho aí na primeira vez. Claro que a grande maioria das pessoas que estão nos acompanhando nessa entrevista conhecem o Eliseu, sabem da história dele, mas ex-prefeito Eliseu Mibach, para quem está vendo o nosso canal em outra cidade, em outra região, em outro estado, a gente sempre costuma começar aqui as entrevistas falando um pouco do currículo do convidado, mas nessa série nós estamos fazendo diferente. Então eu vou te perguntar, quem é Eliseu Mibach? Faz um resumo aí da tua história, né? Onde você nasceu, onde você estudou na tua adolescência, na tua juventude, até entrar na política. Eliseu Mibach é um jovem nascido e criado em Porto União, nascido no Hospital São Brás em 1963 e hoje um administrador formado lá em 1983 pela FACE, aqui de União da Vitória, onde estudei muito para fazer o melhor pela minha vida profissional e tive a oportunidade de usar todos os meus conhecimentos também na vida pública. Eu sempre participei da sociedade, né, como diretor de várias instituições, como a PMI, né, Hospital da Maternidade e Infância aqui de União da Vitória. Até hoje ainda sou diretor ali nesse hospital. Associação Atlética Iguaçu, Clube Aliança, Baú, Clube de Campo. Enfim, sempre muito ativo no serviço social aqui na nossa cidade. Também casei com a Isabel, sou pai de 3 filhos, infelizmente perdi um, tenho 2 filhos ainda. E sempre trabalhei como empresário aqui na nossa cidade e sempre procurei fazer com que a minha família fosse muito bem representada e, acima de tudo, que todos tivessem uma vida regada de bons costumes. A minha família é uma família importante aqui na nossa cidade, sempre trabalhamos muito, com muita dedicação, para mostrarmos que nós temos condições de fazer mais e melhor pela nossa cidade, pela nossa sociedade, enfim, que nós temos que cumprir com a nossa obrigação. E enquanto prefeito também, como você falou, fui prefeito por 4 vezes, o único prefeito em Porto União que até hoje exerceu 4 mandatos e sempre procurando fazer mais e melhor. Eu fui, durante esse período em que eu fui prefeito, também fui presidente da AMURC, na época era a Associação dos Municípios do Planalto Norte. Depois eu não quis mais fazer parte da presidência da AMURC, agora Ampla Norte, né? Porque eu entendia que o meu tempo e o meu compromisso era com a cidade e não com a região. Por isso também que eu nunca aceitei ser candidato a deputado. Eu sempre quis trabalhar pela minha cidade, porque eu acho que Porto União precisava muito. Inclusive, quando eu assumi o município lá em 1998, numa situação caótica, né? Tínhamos 4 folhas de pagamento atrasada, dívidas imensas. Imagine você que está nos ouvindo nesse momento. Se tínhamos folhas de pagamento atrasado, que é prioridade, imagine o resto como que estava.
não tinha um caminhão, não tinha uma máquina funcionando, não tinha absolutamente nada. Nós não tínhamos crédito para comprar um palito de fósforo. E nós tivemos que nos dedicar muito para endireitar essa cidade. Então esse é o Eliseu. O Eliseu trabalhador, o Eliseu pai de família, o Eliseu administrador, o Eliseu empresário, o Eliseu que sempre sonhou em fazer a diferença no município de Porto União, e eu creio que no decorrer desses 4 mandatos eu fiz o melhor que pude pela cidade, e hoje está aí, um município financeiramente muito bem, um município do Planalto Norte. Eu até digo e afirmo e reafirmo que é um dos melhores municípios financeiramente no Planalto Norte catarinense, se não de Santa Catarina. Porque o trabalho que foi feito foi um trabalho incansável, um trabalho responsável, um trabalho do qual é respeitado junto ao Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina pela situação que estava e pela situação em que nós entregamos. Entregamos um município 100% redondo, com dinheiro em caixa, embora algumas pessoas, os adversários políticos dizem, não, mas o balanço está lá. A secretária de Finanças é a mesma. Será que a secretária mentiu? Então, ficou 15 milhões e 800 no caixa, nenhum centavo de financiamento para pagar, ficou apenas um precatório, do qual o tribunal não mandou para o município inserir no orçamento, e se o tribunal não mandar, não pode inserir, não pode pagar, até pode, mas não é necessário. Então, como esse precatório não era meu, esse precatório é de um outro ex-prefeito que deu esse prejuízo para o município de Porto União, é um precatório de um guincho que tinha lá perto do Malom, da família do Mite, novamente, e que esse precatório nunca foi pago. Desde 2005, 2006, que ocorreu esse problema com o município de Porto União e esse guincho, acho que foi 2007, uma coisa assim, não sei direito. Mas também simplesmente deixaram rolar, ninguém pagou. Nós fomos discutindo em juízo e tal, e conseguimos baixar o valor relativamente, era 15 milhões, baixamos para menos de 3 milhões a pagar, mas esse precatório não veio para que o município inserisse no orçamento. Então, ficou aqui para o próximo prefeito pagar 3 milhões. Mas para quem deixou 15.800 no caixa, 3 milhões não vai fazer a diferença. Porém, o prefeito só vai pagar no ano que vem, porque o tribunal tem que mandar esse precatório neste ano, teria que ter mandado até o mês de abril, com certeza deve ter mandado, E se não mandou, fica para 2027. Se mandou até o mês de abril, beleza, insere-se no orçamento e paga no ano de 2026. Tranquilo. Se o tribunal não mandou, vai mandar ano que vem. Tem que mandar até o mês de abril. Manda até abril de 2026, insere no orçamento para pagar em 2027. É assim que funciona no poder público. Agora, muitas pessoas acham que denegrir a imagem, falar inverdades, vai denegrir a imagem. Não vai. Os números não mentem. O balanço não mente. Então, a nossa secretária de Finanças, Sofia Sidol, que permanece lá como secretária, ela passou os balanços do mês de dezembro com 15 milhões e 800 no caixa, fora os valores que caíram já no dia 1º dia 2 de janeiro, porque os repasses do governo federal sempre é no começo do mês, no dia 10, no dia 20 e no dia 30. São 4 repasses mensais. Então, além dos 15 milhões e 800 que eu deixei em caixa, salários todos pagos, 13º tudo pago, não ficou nenhuma conta a pagar, absolutamente nada, e ainda ficou 15 milhões e 800 em caixa, e mais, ainda ficou 4 viaturas na Praça Hercílio Luz, novinha, que era só recolher para o pátio e começar a trabalhar. Muito bem, daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre as administrações do ex-prefeito Eliseu. Eliseu, nos seus 62 anos de vida, grande parte desse tempo você passou no meio político. Você entrou na política por vontade própria, você sempre almejou isso, ser prefeito, ocupar cargos públicos, você entrou por meio de amigos, como é que foi a tua entrada na política? Olha,
nós sempre víamos o município de Porto União como um município carente de administradores. Estava difícil a situação. Eu sempre conversava com o finado Álvaro Schwegler para que nós fizéssemos um grupo de empresários a fim de que pudéssemos administrar a nossa cidade. E vínhamos conversando e até que então o Alexandre Puzina, que foi ex-deputado, ex-prefeito, ele me convidou para ser candidato a vice-prefeito. E eu acabei aceitando a candidatura de vice-prefeito e também não esperava que a prefeitura ia ficar naquela situação no comando do Alexandre Puzina. Mas eu pensava assim em fazer mais e sempre querendo ajudar e não tive a oportunidade. Depois, quando eu assumi, aí as coisas começaram a fluir um pouquinho melhor no município e demoramos lá 2 anos para botar a casa em dia. Mas a vontade de fazer a diferença, a vontade de fazer as coisas acontecer era muito grande. Por isso que eu aceitei o convite de ser candidato a vice-prefeito e depois acabei sendo prefeito por ocasião do falecimento do Alexandre Puzina. E daí, reeleito e as coisas acontecendo, tudo isso foi empolgando para que a gente pudesse fazer ainda mais pela nossa cidade. Agora, é muito gratificante fazer as coisas acontecer. Assim, numa cidade onde toda a sociedade vai usufruir daquilo que você fez. Isso realmente é gratificante e não tem dinheiro que pague. Ô, Eliseu, você era muito novo, era muito jovem, quando você assumiu a prefeitura lá em 1998, né? Como que foi para um jovem, né? 35 anos, né? Você tinha. Assumir no momento em que, de um falecimento, né? Do prefeito Alexandre Puzina, ter que assumir essa responsabilidade, né? Como é que foi aquele momento? O que que você lembra daquele momento? Olha, foi um momento interessante. Eu tinha experiência profissional. Eu sempre fui um empresário, eu tinha as minhas empresas, sempre tive dificuldades na minha vida. A minha vida foi pautada por dificuldades. Tudo deu certo, mas diante de muito trabalho, de muita dedicação. E eu tinha experiência e eu falei que nós iríamos arrumar a casa e montei uma equipe compatível para que isso acontecesse no mais breve possível, o mais breve tempo possível. E eu não tinha talvez tanta experiência política, mas experiência administrativa de sobra. Então não foi tão difícil botar a casa em ordem. É lógico, da forma que estava, você consertava uma coisa, aparecia 10, né? E isso foi virando uma rotina. Mas graças a Deus, juntamente com a minha equipe, uma equipe competitiva, uma equipe responsável, nós demos a volta por cima e, sobre o meu comando, nós conseguimos deixar Porto União numa situação muito tranquila perante o estado de Santa Catarina. Na época, inclusive, só muitas pessoas não lembram, inclusive os mais novos não sabem disso, mas Porto União estava a ponto de ser interditada pelo Tribunal de Contas, né? Iam nomear lá uma pessoa como uma pessoa da Justiça, um promotor, ou não sei, do Tribunal de Contas, iam nomear uma pessoa, um interventor para administrar Porto União devido à situação que estava. Aí, quando nós assumimos, começamos a receber elogios do Tribunal de Contas e as coisas foram fluindo e hoje Porto União é o que é. Pelo teu relato, né, Eliseu, lá em 98, quando você assumiu, a situação financeira era caótica, né, era muito crítica. Foi o principal desafio que você encontrou. E teve sucesso, porque você foi eleito depois, né, na eleição seguinte, né, em 2000, né, para assumir em 2001. Quem foi teu principal concorrente na eleição de 2000, você lembra? E também como foi a tua votação? Em 2000, eu fui candidato a prefeito com o Renato Stasiak de vice-prefeito e concorreu contra nós Ari Carneiro, que hoje é o prefeito de União da Vitória, e também, na época, Anísio de Souza, que também
depois acabou comandando o município de Porto União por um mandato. Mas nós fizemos uma votação que superou 10 mil votos na época. Então, foi uma votação expressiva e certamente essa votação foi o reflexo do trabalho que nós fizemos de 98 até 2000. Eliseu, digamos que você arrumou a casa de 98 até o final do mandato em 2000. E a partir de 2001, né, até 2004, o que você destacaria, né? O que você conseguiu fazer depois de arrumar a casa? Olha, nós tivemos muitos problemas e muitas obras a serem executadas. Um dos grandes desafios foi o interior do município de Porto União. Nós tínhamos um problema muito sério que envolvia as pontes do interior, das estradas do interior, que eram todas de madeira. E tivemos vários problemas com relação a tudo isso. E nós começamos a substituir todas as pontes de madeira por concreto. Na época, até 2004, nós construímos 50 pontes de concreto no interior do município. As estradas eram um problema muito sério. Nós recuperamos todas as estradas do interior e começamos a trabalhar em todos os sentidos. A área industrial do município era um problema seríssimo. Há mais de 50 anos, as pessoas lá, os empresários, reivindicando a pavimentação asfáltica da área industrial. Nós fizemos. Também a estrada que liga Porto União a Caçador. Eu era presidente da então AMURC, que hoje é Ampla Norte, trabalhei muito nessa questão, conseguimos viabilizar essa estrada, a SC 135, Porto União a Caçador. O Hospital do Câncer, nós fizemos aqui em Porto União, foi uma grande conquista também. Eu sempre falava que nós tínhamos que fazer algo mais pela saúde, porque os pacientes de câncer, eles tinham que fazer a quimioterapia fora aqui da cidade. E tinham que viajar para fora. A quimioterapia causa reações, as pessoas passavam mal na viagem. Era uma dificuldade muito grande. E nós conseguimos viabilizar o Hospital do Câncer aqui para o nosso município. E também construímos escolas, creches. Eu fui o prefeito que mais fez creches no município de Porto União. Até hoje, num total de 9 escolas de educação infantil. Postos de saúde, eu fui um dos prefeitos que mais fez posto de saúde. Eu fiz 7 postos de saúde no município de Porto União. Então, lógico, agora, nesse último mandato, eu fiz apenas um posto de saúde. E agora, também no último mandato, apenas 2 creches. Mas lá para trás, nós não tínhamos estrutura nenhuma. Quando eu assumi, nós tínhamos ainda uma história lá de creche domiciliar, onde as famílias levavam as crianças para as casas. Isso, meu Deus, isso é o caos, é impossível. Era questões trabalhistas, uma em cima da outra para a prefeitura. Por que isso? Porque não tinha creche, não tinha escola. Então eu tive que reformar todas as escolas, eu tive que fazer escolas novas, tive que fazer creches novas, postos de saúde novos, isso falando lá até 2004, como você perguntou. E uma das grandes conquistas em 2003 e 2004 foi o primeiro lugar em educação no estado de Santa Catarina. Então, em 2003, Porto União ficou em primeiro lugar no estado de Santa Catarina em educação. E em 2004, repetimos o feito. Novamente, primeiro lugar no estado de Santa Catarina em educação. Eu tenho os jornais da época, tínhamos o Diário Catarinense e a Notícia, que eram os 2 grandes jornais do estado de Santa Catarina, e Porto União estava estampado na capa desses grandes jornais, como Porto União, o melhor município em educação no estado de Santa Catarina. E lógico, se for relatar tudo que foi feito lá, indo até 2004, tem muita coisa. E todos os bairros receberam a via principal asfaltada, pavimentada. A via principal. Então, lá para os conjuntos, para o bairro Vice King, como eu falei, área industrial, todos os bairros tinham a via principal pavimentada que nós conseguimos a fazer. Também, na época, compramos vários equipamentos, patrola nova, caminhões novos, retroescavadeira. Eu sempre adquiri muitos veículos, viaturas, agora também não foi diferente.
mas isso a gente vai falar depois, porque estamos falando até 2004, né? Mas na época adquiri várias viaturas, veículos, ambulância, patrola, retroescavadeira, caminhão. Por quê? Porque não tinha nada. Nós éramos um município falido, quebrado, então nós trabalhamos muito. E isso fez com que Porto União, naquela época, começasse a progredir. Depois, o meu vice-prefeito, Renato Stasiak, conseguimos eleger ele prefeito, deu sequência ao trabalho, e assim foi Porto União. E, então, até 2004, nós conseguimos fazer muito trabalho, mas isso que eu falei foi grandes conquistas. Então, resumindo, né, o Hospital do Câncer, o asfaltamento da área industrial, as pavimentações, a estrutura do município em dia, financeiramente principalmente, o asfaltamento da SC 135, a construção de creches, a construção de pontes, a construção de escolas. Na verdade, nós demos uma infraestrutura para a cidade, uma infraestrutura muito grande, infraestrutura essa que não existia. Eliseu, como é que você conseguiu, né, você e a tua equipe, transformar um cenário que era crítico em relação à situação financeira para um cenário positivo para conseguir executar, né, essas obras que você acabou de citar, né? Como é que foi feita essa mudança? O que precisou ser feito no município para que mudasse do cenário crítico para um cenário positivo? Muito trabalho e seriedade, né? Eu acho que, inclusive, o meu lema da campanha de 2000 foi a seriedade e o trabalho continuam. Então, a seriedade e trabalho. Nós, com a minha equipe, nós fizemos o melhor. Nós tínhamos um caixa ali dentro da prefeitura. Uma das primeiras atitudes que eu fiz foi extinguir este caixa. Não entra mais dinheiro na prefeitura. O dinheiro só entra pelo banco e só sai com cheque assinado pelo prefeito e pelo secretário de Finanças. Então só sai com cheque, com empenho, tem que saber para que foi, se tiver que pagar R$1, tem que fazer, na época era cheque, hoje é Pix, né? Hoje é diferente. Mas na época era cheque com cópia, ficava tudo arquivado e nós começamos a trabalhar nesse sentido. E o principal foi que a população, ao ver que as coisas começaram a fluir, todos também começaram a pagar os seus impostos. Nós tínhamos vários impostos referentes à IPTU, principalmente, e ninguém mais pagava, porque via a dificuldade que estava o município, o dinheiro não era usado em prol da população, todo mundo acabou deixando de pagar. E quando começou a ver que as coisas começaram a fluir, todos começaram a pagar, mas nós também implementamos o princípio da administração, que é planejamento, organização, direção e controle. Isso que tem que fazer dentro de qualquer empresa. Você que tem uma empresa, se você não tiver planejamento, organização, direção e controle, você não vai fazer com que a tua empresa cresça e progrida. Isso nós implementamos lá dentro. Um planejamento. Nós precisamos saber o que nós queremos, o que nós temos que fazer. Organização, tem que estar tudo organizadinho, tudo na palma da mão. Você tem que ter conhecimento de tudo aquilo que está acontecendo. A direção, nós temos que saber para onde que nós queremos ir, o que nós queremos fazer, de que forma que nós vamos fazer. Tem que ter a direção. E o controle. Se você não tiver controle de tudo aquilo que está fazendo, e principalmente o recurso financeiro, você perdendo esse controle, você perde as rédeas da coisa. Então você tem que administrar com rigidez, com firmeza. Não adianta você frouxar o garrão, que as coisas não vão acontecer. Então, eu sempre administrei com firmeza, porque se não administrar com firmeza, com garra, com determinação, as coisas não acontecem. O controle é uma coisa muito, muito especial nessa parte administrativa. Você tem que saber quanto você tem, quanto você arrecadou, quanto você pode gastar. Hoje tem prefeitos por aí que se você perguntar quanto tem em caixa, ele não vai saber. Ou ele vai dar um chute. Não, eu tenho tantos milhões, mas vai lá ver, não é isso. Ou tem mais, ou tem menos, né? Eu acho que um prefeito tem que ter conhecimento de tudo. Eu sempre fui muito interativo, eu sempre estava junto, sempre acompanhando, para que esse controle estivesse sempre nas minhas mãos, a fim de que eu pudesse fazer tudo aquilo
que era possível fazer para que o município continuasse nesse ritmo de progresso. Esse sempre foi o meu intuito. Eu sempre fui um administrador que apliquei esses princípios, sempre. Planejamento, organização, direção. Muito bom. Estamos conversando com o ex-prefeito de Porto União, Eliseu Mibach, prefeito da cidade por 4 administrações. Eliseu, essa pergunta eu posso te fazer porque você viveu as duas fases, né, de campanhas, digamos que no offline e no online. Lá no início dos anos 2000, a internet ainda era uma coisa nova, estava iniciando, né? Perfeito. Qual é a diferença de uma campanha lá naquela época, onde tinha que muito mais ir para o corpo a corpo, para as ruas, com as campanhas recentes, onde a internet já é um ambiente onde a política também é muito debatida e onde os políticos também fazem bastante peça de campanha, enfim, né? Hoje a internet virou um instrumento também de campanha. Qual é a grande diferença, na tua opinião? Acho que, na minha opinião, naquelas épocas, a política, a campanha sempre foi acirrada. Seja com internet, sem internet, sempre foi acirrada. Mas naquela época era mais no corpo a corpo. Não tinha mentiras, não tinha inteligência artificial, não tinha fake news, não tinha esses vídeos que hoje se fazem falando mal, falando besteira. Isso aí não existia na época. Então, era uma política acirrada, mas, na verdade, o corpo a corpo, a conversa com as pessoas participavam mais também da política, da campanha, para ouvir os candidatos. Porque o meio de ouvir, ou era pelo rádio, pelo programa de rádio, que sempre foi um programa educado, né? Não era essa baixaria que é hoje, né? Porque pelo rádio as pessoas enviavam a sua mensagem ao eleitor. E nos comícios e nas reuniões, as pessoas participavam, porque elas iam para ouvir, ver o que aquele candidato, o candidato A, B ou C, tinha a falar sobre a sua comunidade, sobre o seu bairro, sobre o centro, sobre a sua cidade. Então eu entendo que antigamente era melhor por causa desse contato, corpo a corpo, a conversa, e as pessoas participavam mais. Hoje, por ocasião da internet, os vídeos que circulam, às vezes são vídeos falsos, vídeos montados. Hoje a inteligência artificial fala mais alto no mundo, né? Então, eu ainda entendo que era bom. Hoje a dificuldade é bem maior, tem que saber filtrar, e quem tem que saber filtrar é o eleitor. O eleitor saber filtrar o que é fake e o que é verdade. Porque, caso contrário, o eleitor pode cair numa cilada e eleger uma pessoa, por exemplo, que não tem capacidade para comandar o município, ou eleger uma pessoa que pensa que tudo é fácil, mas quando chega lá na hora, vê que a dificuldade é grande, não consegue implementar aquilo que falou, não consegue implementar aquilo que prometeu, e depois as coisas vão arruinando. Então, eu penso que o eleitor é a principal chave do processo, e que ele tem que saber filtrar todas as fake news, as barbaridades que acontecem no dia de hoje com relação à internet, à inteligência artificial, esses vídeos montados, enfim. É uma barbaridade o que acontece hoje em dia com relação a isso. As pessoas são muito manipuladas, né, na internet. Algumas, né? Nas mídias sociais. Então é importante isso que o ex-prefeito Eliseu está falando, de você se certificar daquilo que você está vendo, né? Por isso que o rádio ainda é o veículo de maior credibilidade. Então, quando tiver uma campanha política, ouça o rádio, veja os programas na TV, né? Esses são os canais que ainda trazem mais credibilidade, na minha opinião, tá bom? Ex-prefeito Eliseu, vamos pegar um recorte mais amplo das suas 4 administrações. O senhor também sempre foi muito conhecido como prefeito que fez muita pavimentação no município de Porto União. O senhor tem aí na cabeça, se não um número exato, mas próximo, de quantas ruas foram pavimentadas nas suas 4 administrações? Acho que a cidade inteira, né? Faltou algumas ruas do centro, né? A gente fez no primeiro mandato, fizemos várias ruas no centro.
Lógico, algumas já tinham o pavimento asfáltico, outros prefeitos também fizeram. Mas agora, principalmente nesse último mandato, eu asfaltei a cidade inteira. Ultrapassou 1.000 ruas, muito mais de 1.000 ruas asfaltadas. E faltou apenas 10 ruas para concluir 100% da pavimentação asfáltica no município de Porto União. No centro, a única rua que faltou, uma parte da Avenida Coronel Amazonas, que não foi possível fazer porque tinha um prédio em construção ali e entravam ainda caminhões pesados e daí, se fizéssemos o asfalto, iam inaugurar o prédio já com o asfalto estragado por ocasião dos caminhões. E ali no Cidade Nova ficou uma rua ali, uma quadra, somente uma quadra da Rua Nilo Peçanha. Lá a Rua Barão do Rio Branco, também no Cidade Nova, indo descendo para Santa Rosa, ficou uma rua só. E que eu lembro, assim, tão pouco, Santa Rosa ficou apenas uma rua na frente do módulo esportivo lá, que ficou faltando. E você sei que é 10 ruas que falta fazer. Santa Cruz praticamente todo pavimentado, acho que ficou uma rua só ou duas. São Miguel da Serra praticamente todo pavimentado. Estendemos a pavimentação para o interior. Maratá recebeu pavimentação asfáltica. São Pedro do Timbó, eu deixei lá até nos últimos dias, ainda antes do Natal, estávamos pavimentando e daí ficou uma parte, deixei pronto, licitado, com dinheiro na conta, dinheiro, né, uma emenda no orçamento da União, lá de Brasília, prontinha para executar, hoje já está executado. Nós já estávamos levando asfalto para o interior, porque Porto União estava praticamente todo pavimentado. E só não fiz essas, nem sei se dá 10 ruas que faltava, mas não fiz essas 10 ruas porque realmente não deu tempo. O bairro Visking inteirinho asfaltado, toda a região, só ali no São Pedro ficou 2 ruas que precisavam uma tubulação, a gente começou a tubulação, é um trabalho muito grande, não deu tempo de terminar também. Então ficou 2 ruas no bairro São Pedro, e uma no centro e duas no Cidade Nova, uma em Santa Rosa e talvez uma em Santa Cruz. Essas ruas que faltaram. E ainda atrás do batalhão, tem uma rua ali que eu deixei a base, praticamente tudo pronto, com meio fio, com tudo, só faltava executar. Isso é o que faltou executar para que Porto União ficasse totalmente asfaltado. Mas bairro Bela Vista inteirinho, o conjunto Porto União todinho asfaltado, São Bernardo do Campo, lá foi feita uma pavimentação em lajotas, né? Aquelas lajotas sextavadas, porque era um projeto que nós reavimos lá em Brasília. E, enfim, até o Vila Verde, lá atrás, lá no fundão, tá tudo asfaltadinho, bonito. Eu acho que, se for falar de asfalto, não tem prefeito que vai fazer mais asfalto do que eu. Eu não quero dizer nada, mas a informação que eu tive do Departamento de Planejamento foi 1.450 ruas em 2 mandatos. 1.450 ruas. Nos últimos 2 mandatos. Eliseu, tudo com recurso próprio ou teve ajuda, alguma emenda, alguma coisa que veio de governo federal, de governo estadual, ou sempre com recurso da prefeitura? Não, teve recurso do governo do estado, teve recurso do governo federal, mas a maioria com recursos próprios. Eu sempre fui um prefeito bem relacionado, em Brasília principalmente, consegui aí os deputados que ajudaram Porto União, sempre mandavam algumas emendas, mas eu sempre pedia recurso para a saúde, para investir na saúde, porque na saúde libera mais fácil, né? Tanto no estado quanto no governo federal, sempre pedi para a saúde. Como libera mais fácil, eu arrumei muito dinheiro para a saúde, e se você não conseguir para a saúde essas verbas extras, seja no governo do estado, seja no governo federal, você não consegue fazer obras no município, porque a saúde consome muito dinheiro. Então nós sempre tínhamos que buscar recursos extras para a saúde, a fim de que pudéssemos fazer as obras importantes na cidade. Por isso a maioria foi com recursos próprios, mas teve também, eu acabei de citar São Pedro do Timbó. Lá foi uma emenda do governo federal,
do qual uma boa parte foi com recursos próprios, eu consegui deixar executado até dezembro, e a outra parte foi com recurso do governo federal, que liberou, foi executado. E também a área industrial. Eu fui um prefeito que asfaltei 2 vezes o acesso da área industrial. Uma lá em 2001, daí infelizmente as administrações que vieram não deram a assistência que tinha que dar àquele pavimento e ele deteriorou demais. Aí nós tivemos que refazê-lo novamente, muito bem feito, inclusive fizemos com aquele asfalto emborrachado, que dá uma durabilidade maior, tanto é que o asfalto, depois foi feito a segunda vez, está aí com 4 anos, ou indo para quase 5 anos, não apresentou nenhum defeito até hoje, e isso que tem um trânsito pesadíssimo lá de caminhões com madeira e aqueles bitrem, e o asfalto está muito bom. Então, quando nós fizemos esse pavimento do acesso da área industrial pela segunda vez agora, nós também tivemos ajuda do governo do estado de Santa Catarina, através do governador Moisés, e ainda a ajuda do deputado Vicente Caro Preso. Assim como também com o governador Moisés, nós viabilizamos a estrada de Lança a Santa Cruz do Timbó. E também foi um trabalho meu por 2 vezes, porque a primeira vez eu que comecei a agitar esse asfalto com então o governador Luiz Henrique, daí esse governador também deixou Porto União só na conversa, daí veio o Colombo e executou o projeto, mas um projeto mal feito, uma obra mal executada. Antes de inaugurar já estava cheio de buraco, tudo cheio de remendo, foi uma vergonha o que fizeram na estrada de Lança Santa Cruz, mas não era eu o prefeito. Se fosse eu o prefeito, tinha botado a boca no trombone. Mas tocaram lá, fizeram aquela matação lá de Lança a Santa Cruz do Timbó, e daí eu voltei e conseguimos novamente com o governador Moisés um projeto na época de 22 milhões e foi feito todo o recape asfáltico de Lança a Santa Cruz. E agora, um trabalho bem feito. A estrada está boa, uma estrada bem feita que está se conservando, não abriu mais buraco, uma estrada boa. E assim tem que fazer novamente agora na SC 135. Até já tem uma notícia boa aí que o deputado Vicente Caro Preso nos informou que ele vem trabalhando há muito tempo com relação a SC 135, parece-me que vai sair aí um recapeamento asfáltico na SC 135 também. Então, se for falar de obras aqui em Porto União, meu senhor, nós vamos longe porque, olha, é muito trabalho, é muita dedicação, muito empenho, mas acima de tudo, muita vontade de fazer mais e melhor pela cidade em que eu nasci. Eliseu, você acha que Porto União, na tua época de prefeito, carecia e segue carecendo de um deputado estadual, um representante lá na Assembleia Legislativa, na LESC? Nós temos aqui deputados que trabalham pela região, mas não seria melhor se tivesse alguém do município, ou pelo menos aqui da região, lá na LESC representando, que pudesse trazer mais emendas? Porto União sente essa falta? Eu acho que seria interessante, e Porto União sente essa falta, com certeza. Nós precisávamos ter um deputado nosso, alguém que tenha o sangue de Porto União correndo nas veias. Realmente precisava. Agora, tem que ser uma pessoa que tenha conhecimento e capacidade para isso. Eu, por exemplo, não sirvo para deputado. Por quê? Você já foi convidado? Já fui convidado várias vezes, já poderia ter sido deputado já há anos atrás. O Mauro Mariani me convidou para ser candidato lá em 2003. Poderíamos ter saído juntos e fazermos uma dobradinha, onde tinha grandes chances de se eleger. Em outras épocas também poderia ter sido candidato, com chances de eleição. Agora, outro dia, o deputado Fábio Cheuquete esteve aqui na cidade e pediu para que eu fosse candidato a deputado e que eles, inclusive, ele e o partido, bancariam a minha campanha. E eu agradeci imensamente, mas não quero porque não condiz com a minha personalidade. Eu não sou do legislativo. Eu peço uma vez, 2 vezes e na terceira eu brigo. Então, deputado não pode ser assim. Eu sou de fazer, eu sou de executar, eu não sou de legislar.
Então, não faz parte da minha personalidade, eu não quero ser deputado, eu não vou ser deputado nunca, porque eu não tenho perfil para isso. O meu perfil é de administrador, o meu perfil é de executar, o meu perfil é do seguinte: vamos fazer? Dá para fazer? Considere feito. Não dá para fazer? Ó, meu amigo, isso não dá para fazer por causa disso, disso e disso. Agora, o que dá para fazer, e eu falar que vou fazer, considere feito. Porque é assim que um administrador tem que agir. Não adianta bater nas costas, não adianta dar aquele sorriso falso, bater nas costas, vamos ver, vamos ver, vamos ver, mas não vê nunca e não vai acontecer nunca. Aí a pessoa sai enganada e pensando que vai acontecer, mas ele nem sabe que está sendo enganado. Então, eu acho que a verdade sempre tem que prosperar, seja em qualquer setor administrativo. E eu sempre pautei pela verdade. Sempre falei ao nosso munícipe, ó, isso dá para fazer, nós vamos fazer. Se eu falar vamos fazer, considere feito. Se eu falar que não dá, esquece, vai para frente, procura outra alternativa, porque eu não sei enrolar. Então, deputado, nem sonhar. É bom para o município? É bom para o município, mas tem que ser uma pessoa que tenha perfil para legislar e que tenha perfil para conversar, para ficar lá votando coisas, por exemplo, votando coisas que não fazem parte da realidade de uma sociedade, às vezes votando contra os interesses da sociedade para conseguir algum recurso para esse ou aquele município. Jamais eu faria isso na minha vida. Eu, se cair alguma coisa na minha mão que eu não concordo, eu vou votar contra. Se cair alguma coisa na minha mão que eu concordo, eu vou votar a favor. Mas a partir do momento que eu votar contra, não libera mais nada. Por quê? Porque a política no poder legislativo é assim que funciona. E eu jamais eu iria me adaptar a um sistema político dessa forma. Então, o meu negócio é administrar, é executar e não legislar. O ex-prefeito Eliseu Biba não será candidato a deputado na eleição do ano que vem. Tá confirmado aqui, ó. Nem do ano que vem, nem em outras quantas vierem pela frente. Eliseu, deixa eu aproveitar a tua última resposta. Você disse que você pede uma vez, duas, na terceira te briga. Você comprou muita briga nas tuas administrações, assim, entre aspas, né? E mais, você fez muitos desafetos na política por conta dessas brigas? Ah, com certeza. Só que assim, ó, no poder público, as pessoas pensam que só tem direitos e não tem obrigações. E eu não entendo assim. Eu acho que a obrigação no poder público está em primeiro lugar. Tem que ser a mais respeitada de todos. E, infelizmente, algumas pessoas acham que não. Por quê? Porque tem estabilidade no emprego, não pode demitir, não pode mandar embora. E, às vezes, eles até abusam da autoridade. Mas eu, como prefeito, eu tenho que fazer a coisa acontecer. Então, educadamente, eu peço uma vez, educadamente, eu peço duas vezes. Na terceira, já não vai mais com tanta educação. Por quê? Tem que impor respeito. Nós temos que entender que algumas pessoas nasceram para mandar e outras nasceram para ser mandadas. Se você não quer ser mandado, não seja empregado. Seja patrão, aí você vai mandar. Então, cada um tem uma personalidade, mas as pessoas têm que entender que a obrigação vem antes do direito. E no poder público, muitas pessoas pensam que é o contrário, que é direito e depois a obrigação. Então, eu sempre fui uma pessoa que pautei pela seriedade no trabalho, não só no trabalho público, em todos os setores. Seriedade. Não tem conversa fiada. E é assim que funcionam as coisas. Então, arrumou desafetos? Certeza. Quantos desafetos? Ou tem gente que não gosta de mim porque acha que eu sou muito rude, que eu sou muito duro. Mas agora, pega um prefeito banana que não faz absolutamente nada, mente para todo mundo, engana as pessoas, esse que é o bom? Então, os grandes exemplos estão aí na política fora. Olha os problemas que nós estamos passando a nível político de Brasil, de mundo, Brasil, Estados Unidos, Israel, Gaza, Ucrânia, Rússia. Olha os problemas que estão acontecendo. Por quê? Porque as pessoas não têm palavra, as pessoas não têm dignidade, as pessoas não têm honra. E daí
acontecem as guerras, as retaliações, os problemas políticos, e quem paga a conta é sempre a população. Então, eu sempre pautei pela seriedade, pela honestidade, pelo trabalho, pela dedicação. Se eu fui eleito para isso, eu tenho que cumprir com essa obrigação, porque nós temos que fazer a diferença. Nós temos que deixar um legado. Senão não adianta ir para lá. Então não se candidate. Se for para ser um banana, se for para ser um frouxo, só para dizer que foi, melhor que não vá. Eu quero ir para fazer a diferença. Muito bom. Eliseu, nesse momento, nós estamos fazendo essa entrevista, hoje é dia 11 de agosto, né, de 2025. Tem sido discutido muito a nova iluminação de União da Vitória, né, o município vizinho aqui, a Porto União. Isso é outra discussão, se é o melhor modelo, se não é, né, a questão dos custos, enfim. Na tua época, quando você fez a iluminação pública, né, restaurou, né, fez a reforma da iluminação pública em Porto União, que modelo você executou em Porto União? Porque muito se faz a comparação, né, de União da Vitória com Porto União. Como que foi na tua época quando você executou esse projeto? Bem, nós queríamos renovar a iluminação pública do município. Nós tínhamos lá aquelas lâmpadas de vapor de sódio que, além de não iluminar bem, tem um consumo de energia muito grande. Então nós resolvemos substituir tudo por LED. E nós viabilizamos essa substituição tudo com recursos próprios do município. Mas eu quero dizer que, para trocar toda a iluminação do município inteirinho, inclusive no interior, eu não sei se nós gastamos 5 milhões de reais. Então, o que nós fizemos? Nós comprávamos 1.000 luminárias, trocava as 1.000, comprava mais 1.000. Trocava, comprava, e assim ia comprando e trocando. Nós iniciamos a substituição, começando pelo centro, na divisa da cidade, ali no centro da cidade, na divisa, e partindo em direção aos bairros. E num prazo aí de 1 ano e meio, aproximadamente, foi substituído toda a iluminação e, como falei, num custo muito baixo. Mas o principal de tudo, e que as pessoas que não têm conhecimento não sabem disso, é que você paga a iluminação pública na conta de luz, a Copel recebe esses valores referente à iluminação pública e repassa para a prefeitura. E, na sequência, a Copel emite uma fatura para a prefeitura no valor da iluminação pública. E, normalmente, sobra dinheiro. Então, eu lembro-me muito bem que lá em Porto União, nós arrecadávamos 500 mil reais por mês e a conta, a fatura que a Copel nos enviava por ocasião da iluminação pública era 300 mil reais. Então me sobrava 200 mil reais todo mês. Ocorre que, conforme nós fomos substituindo por LED, nós fomos informando a Copel. Olha, já trocamos 1.000 luminárias por LED. Depois, na sequência, já trocamos 2.000 luminárias. Aí essa fatura foi baixando, porque a Copel lançava no sistema lâmpadas de vapor de sódio substituída por LED. O LED gasta menos, então a fatura baixou. O que aconteceu? No final, a nossa fatura de 300 mil reais baixou para 100 mil reais. Então nós já tínhamos um superávit de 400 mil reais mês. Aí a coisa foi evoluindo de uma forma que deu para fazer muito mais. Inclusive, eu deixei um caminhão novo comprado, um caminhão novo para iluminação pública, comprado praticamente sem uso agora no final do ano. Um caminhão novinho, zerinho, comprado, pago à vista para que se desse sequência a esse trabalho de iluminação pública. Inclusive, outras coisas que as pessoas não sabem. Essas luminárias de LED para iluminação pública, elas têm 5 anos de garantia. Então veja o benefício que isso traz para uma cidade. Então nós trocamos tudo por menos de 5 milhões de reais e está tudo iluminado. Já faz quantos anos que tem essa iluminação de LED na cidade, no interior, Porto União inteirinho com iluminação de LED.
E isso também foi uma conquista para a população. Por quê? Além de diminuir o custo, além de melhorar a iluminação, é mais segurança para toda essa população. Foi um trabalho incansável, só que é um trabalho formiguinha. E o principal também, quando nós iniciamos esse processo de substituição por lâmpadas de LED, uma luminária na época custava R$ 1.200. As primeiras que nós compramos custavam mil e poucos reais, 1.200, 1.100, dependendo da licitação. Mas com o passar do tempo foi baixando o valor, porque tudo isso vinha da China e com certeza aumentou a produção ou aumentou o consumo e foi baixando os valores devido à competitividade. No final nós estávamos comprando luminárias por 600, 700 reais. Então, foi um projeto bacana. Porto União hoje está toda iluminadinha e é um custo muito bom, um custo bem inferior do que aqueles que a gente vê por aí. Muito bem. Eliseu, ao longo dos teus 4 mandatos, né, você trabalhou com configurações diferentes, dá para a gente colocar assim, na Câmara de Vereadores. Né? Como é que foi a tua relação nas 4 gestões com a Câmara de Vereadores? Em alguma você teve uma relação mais difícil? Todas foram bem conduzidas? O que você pode falar a respeito disso? Olha, eu não posso falar absolutamente nada do Poder Legislativo de Porto União enquanto eu prefeito. Sempre tivemos um relacionamento muito bom. Aquilo que é bom para o município aprova, aquilo que não é bom para o município não aprova. Ou melhor, aquilo que não é bom para o município eu nem mandava. Porque eu sempre fui um prefeito que quis o melhor pelo meu município. Tem gente que quer fazer projetos para tirar proveito próprio. Eu não, sempre mandei para lá, conversamos antes, o que você acha? Mandamos, o que vocês acham? Mandamos, não mandamos, isso é bom, isso não é bom, vamos fazer, isso aqui temos que fazer porque vai pegar lá na frente, nós temos que prevenir alguma ação judicial que possa vir, então nós sempre trabalhamos nesse sentido. O relacionamento com a Câmara de Vereadores sempre foi a melhor possível. E eu também sempre tive lá, eu enquanto prefeito, sempre tive na pessoa do vereador Luiz Alberto Pasqualin uma grande liderança no Poder Legislativo. Então foi um grande vereador, tanto é que tem 9 mandatos, né? Está cumprindo o 9º mandato, é um vereador muito atuante e que tem um conhecimento muito grande no Poder Legislativo e sempre nos ajudou muito e ajudou muito Porto União também. E os governadores? Quem foram os governadores quando Eliseu Mibach era prefeito de Porto União e como que era a tua relação com eles? O primeiro governador foi Espiridião Amin. Eu tive sempre um bom relacionamento, somos amigos até hoje, sempre conversamos por telefone. Hoje Espiridião Amin é um senador da República, representando o estado catarinense, e o Espiridião Amin sempre foi uma pessoa passível de boas conversas. Não nos ajudou muito, mas sempre alguma coisinha, né? Às vezes sempre nos ajudou. Depois eu tive como governador Luiz Henrique da Silveira, péssimo dos péssimos dos péssimos. Depois Colombo, péssimo dos péssimos dos péssimos. Por quê? Porque não ajudou em nada. Tem aquele governador que para Porto União foi um zero à esquerda. Então, falo de Luiz Henrique, não serviu. Para mim não serviu, se para outros prefeitos serviu, beleza, mas para mim não serviu. Colombo, para mim não serviu para nada. Foi um zero à esquerda, não ajudou nada a Porto União. Então eu digo zero à esquerda porque não ajudou o meu município. Se não ajudou o meu município, não ajudou na minha administração, não viabilizou um recurso para que pudéssemos fazer uma obra que viesse ao encontro dos anseios da sociedade, para mim não serviu. Então, Colombo zero, Luiz Henrique zero. Depois veio Moisés, bom governador. Eu acho que enquanto eu, prefeito, um dos melhores governadores do estado de Santa Catarina para Porto União. Para Porto União. Depois veio o Jorginho Melo. Para mim também não fez diferença nenhuma. Acho que para a região aqui não está fazendo diferença nenhuma, está deixando muito a desejar. Apesar que ano que vem tem eleição, quem sabe daí ele lembre da nossa região. Mas não serviu para Porto União também enquanto eu prefeito.
Mas, enfim, nós não podemos depender do governo do Estado. Porque o governo do Estado, ele quer o nosso dinheiro e não manda absolutamente nada de volta. Os governadores reclamam, porque nós mandamos todo o dinheiro para Brasília, de 100 milhões que nós mandamos, só volta 10. Nós aqui, de tudo que nós mandamos para o Estado, não volta nada. Bem pelo contrário, o Estado ainda suga o município. Em que sentido? Polícia Militar, muitas vezes a Prefeitura tem que manter. Corpo de Bombeiros, a Prefeitura tem que manter. SIDASC, a Prefeitura tem que manter. EPAGRE, a Prefeitura tem que manter. Transporte escolar do Estado, a Prefeitura tem que manter, eles mandam uma mixaria ali, nunca cobre os valores, a Prefeitura tem que manter. E outras tantas coisas que a Prefeitura tem que manter, ajudar o Estado para ele cumprir com a obrigação dele. Por quê? Segurança é obrigação do Estado. Mas quem tem que ajudar é a Prefeitura. Se a Prefeitura não ajudar, não tem segurança. E assim vai. A SIDASC, o que Portunhão, Portunhão agora, o terreno que eu comprei para a Câmara de Vereadores, para construir o prédio da Vereadores, o prefeito entregou lá, deu uma concessão de uso para a SIDASC. Por quê? É do governo do Estado, o governo que paga aluguel, que compre um imóvel, dê um imóvel lá, que construa um prédio para a SIDASC. EPAGRE, o município tem que pagar todo mês para EPAGRE, senão os técnicos aí não tem nem gasolina para ir visitar os agricultores, e assim vai. Então, o governo só suga do município. Se for ver o que eles sugam, o que eles levam durante o ano e o que eles repassam, é uma mixaria, uma ninharia que não ajuda em nada. Então, se não existisse, talvez era melhor. Muito bem. Eliseu, Esse é o Eliseu. O Eliseu Sim. que fala a verdade. Esse serve, esse não serviu. Esse é o Eliseu. Certo, é isso aí. Você teve lá, você se relacionou com os governos estaduais e tem propriedade para falar. Depois que você encerrou teu primeiro mandato lá em 2004, você voltou, né, em 2017 à Prefeitura de Portunhão. E aí ficou até o final do ano passado, né? Foram 8 anos aí de gestão mais recente. Se a gente for falar ano a ano aqui, nós vamos ficar, né, Eliseu, um bom tempo aqui conversando a respeito da tua gestão ano a ano. Mas se você quiser falar da saúde, da educação, das obras, da infraestrutura, no esporte, na cultura, no turismo, né, fique à vontade. Mas qual é o legado que você deixou? Vamos falar mais dessa última administração, 2017 a 2024. Quais foram os maiores desafios? O que você acha que deixou de bom para a cidade? Eu acho que o maior desafio em 2017, novamente, foi a situação em que assumimos a prefeitura. Nós tínhamos 11 problemas seríssimos, né? Que eu lembro bem assim, era aterro sanitário, as casas do bairro São Bernardo do Campo, que foram demolidas e não foram reconstruídas, FGTS, enfim, eu lembro que eu tinha lá anotado, quando assumi em 2017, fui ver o problema no município. Eram 11 problemas seríssimos. E daí nós conseguimos, então, elegemos essas 11 prioridades para estancar os problemas, para depois dar sequência ao trabalho. Mas o que nós fizemos? Em todos os setores, né? Na educação, novamente, construção de escolas, construção de creches. Eu lembro bem a escola do bairro Bela Vista. Ela estava no Ministério Público como uma escola interditada. Nós tivemos que fazer uma grande intervenção lá. São Miguel da Serra estava também sendo interditada, tivemos que fazer uma grande intervenção. E começou então as grandes obras, né? As pavimentações, como foi falado, mais de 1.000 ruas pavimentadas. Eu acho que um grande legado na área da saúde foi a aquisição da Secretaria Municipal de Saúde. Hoje é um prédio que vale 10 milhões de reais, foi pago com recursos próprios. A construção da farmácia, a compra de ambulâncias, a compra de veículos para a saúde, todos veículos novos para o transporte de passageiros. Enfim, na saúde os investimentos foram muito grandes. Construção do posto de saúde, o curso de medicina para Portunhão, as melhorias que nós conseguimos implementar, a abertura do posto de saúde da área industrial,
construção e reforma de quase todos os postos de saúde, enfim, foi um trabalho incansável. E a nossa farmácia sempre estava entupida de remédio. Quando não tinha remédio foi por ocasião da pandemia que a gente não conseguia comprar. Mas não é porque não tinha dinheiro, porque eu nunca fui numa emissora de rádio, nunca falei a um munícipe que Porto União não tem dinheiro. Porto União tem dinheiro e tem muito dinheiro, mas tem que saber gerir, tem que saber trabalhar, tem que saber administrar esse dinheiro. Não pode inchar de pessoas, não pode encher de gente lá que só leva o dinheiro com salários e não produz, que não faz a diferença. Então, Porto União sempre teve dinheiro, enquanto eu prefeito, e nunca eu falei que não tinha dinheiro. Então, sempre tinha medicamento, uma farmácia construída nova, entupida de dinheiro. Deixei, inclusive, o projeto para a construção do novo CRAS, também lá no terreno que eu comprei e paguei, e ainda deixei o recurso alocado junto ao deputado Marcos Vieira para que pudessem construir esse prédio. Inclusive deixei licitado. Se aconteceu, ou vai acontecer, eu não sei porque o comando do município não está mais sobre a minha responsabilidade. Mas eu deixei tudo isso pronto, tudo licitado, tudo acertado para que desse prosseguimento. Agora, a aquisição desse prédio foi com o dinheiro da população. E nós compramos, na época, pagamos 2 milhões e pouco e gastamos mais 2 e pouco de reforma e ampliação e melhorias. Olha o trabalho que foi feito. Só aquele prédio da farmácia, 2 andares, quanto custou aquele prédio? Quanto custou todas as melhorias que foram feitas? E daí comprei ambulâncias novas, comprei veículos novos e nunca deixei faltar nada na saúde. Inclusive, desde as camas lá dentro, camas tudo com controle remoto, era tudo com manivela. Hoje deixei lá tudo com controle remoto, equipamento, central de oxigênio, todos os equipamentos novos, sala de fisioterapia, sala de otorrino com equipamento novo, sala de pequenas cirurgias, tudo isso montadinho, prontinho. Todas as especialidades com equipamentos novos, inclusive um consultório oftalmológico novinho. Comprei os equipamentos todos novos, isso custou uma fortuna. Está lá tudo instaladinho à disposição dos munícipes de Porto União. E além de tudo, o posto de saúde do bairro São Francisco, um mini hospital construído lá, os outros reformei quase todos, né? E procurei sempre manter da melhor forma possível. Então, na saúde fiz tudo isso, na educação, as escolas novas, as creches novas, a manutenção dos prédios, também nunca deixei faltar absolutamente nada na educação. A gente tinha relato que em outras administrações, até papel higiênico, os alunos tinham que levar de casa. Nunca deixei faltar absolutamente nada. Alimentação escolar de primeira qualidade, material higiênico, material de limpeza, manutenção das escolas, sempre no capricho, veículos novos, sempre procurei fazer o melhor na educação. Na agricultura não vamos nem falar, né? 16 trator traçado novinho entregues no interior, mais de 300 implementos agrícolas entregues. Isso foi um fato inédito, um trabalho incansável. Eu fui buscar esses recursos aí a nível estadual e a nível federal. Então, isso jamais vai acontecer novamente no município de Porto União. 16 trator traçado novo. Veja qual é o valor que isso representa. Mais de 300 implementos. Entregamos calcareadeira, plantadeira, ensiladeira, enfim, vários implementos. Aquilo que as associações nos pediam, nós corria atrás e viabilizava e fomos lá e entregamos. No esporte também, olha, fizemos essas quadras com grama sintética, fiz a do bairro Vice King, tudo com grama sintética, inclusive aquele campo lá fui eu que fiz. Lá em 2001, 2002, comprei o terreno e fizemos o campo lá, daí era grama natural plantada. A piazada iam lá jogar bola, jogavam bola o dia inteiro, não tinha grama que aguentasse. Aí eu voltei, fizemos alambrado novo, grama sintética.
Pô, ficou um espetáculo, a Arena Viking. Aí fizemos ali perto do batalhão, aquela quadra com grama sintética, quadra de basquete, quadra de vôlei de areia. Aí agora, por último, ainda construímos ali a grama sintética no Campo do Escurinho. Fizemos grama sintética, tudo, e deixei o recurso na conta para terminar a obra. Até hoje não está pronta. Aquela praça que está saindo ali são recursos que eu deixei. Você que está nos ouvindo nesse momento, passe lá e veja na placa. Na placa está escrito emenda de 2024. Quem que era o prefeito em 2024? Eliseu Mibar. Ele que viabilizou os recursos e estão lá ainda, até hoje, trabalhando com recursos que eu viabilizei e até hoje não está pronta a pracinha. O campo eu deixei pronto e inaugurado. Faltava a pracinha do lado. Até hoje não está pronta. 8 meses já se passou e até hoje não está pronta. Também deixei licitado e o dinheiro na conta para fazer o campo de grama sintética lá no Conjunto Porto União. Esse está indo, mas até hoje não está pronto também. Deixei também licitado e com recurso na conta para fazer o campo com grama sintética na área industrial e em São Miguel da Serra. Até hoje não saiu. Vamos ver se acontece, mas tem que correr atrás. Se não correr atrás, não sai. Por quê? Se não tem ninguém cobrando, ninguém incomodando, as coisas não acontecem. No urbanismo, olha a beleza que nós deixamos a cidade, os canteiros, as flores, tudo isso deu um ar da graça para o município de Porto União. Tanto é que era Porto União, cidade florida. Os joinvilenses, que tinham lá a fama de cidade das flores, vinham para cá, ficavam encantados com as flores. E no turismo, né? Os portais. Porto União tem 4 portais turísticos. Os 4 foram executados na minha administração. É o portal turístico aqui na entrada da cidade de Porto União, o portal de Santa Cruz do Timbó, o portal de São Miguel da Serra e o portal em Maratá. Esses 4 portais, que são os 4 que tem no município, foram construídos quando Porto União estava sob o meu comando. As pontes cobertas, né? Bacana, que bonito que ficou aqui no bairro Bela Vista, lá em Santa Cruz do Timbó. Também as praças, a Praça do Professor, as ciclovias que nós fizemos, é um encanto para a cidade. As pessoas vêm para caminhar, para pedalar e ficou uma obra sensacional. A Praça da Mulher que nós fizemos e as praças lá em São Miguel da Serra, as melhorias que nós fizemos no interior, a parte turística, toda ela foi implementada. E muitas pessoas também não lembram. Mas quando eu assumi em 2017, eu juntamente com o prefeito que assumiu aqui em União da Vitória, o Santinho Roveda, quem que foi lá na Rumo para viabilizar o trem que a Maria Fumaça voltasse para os trilhos? Foi eu e o prefeito Santinho Roveda. Nós dois que fomos lá na Rumo e exigimos que fizesse a concessão, seja com o município, com quem quer que fosse, mas que a Maria Fumaça tinha que ir para os trilhos. Hoje está aí nos trilhos, está funcionando. Outro projeto importante, falar de turismo aqui vai longe as coisas. Projeto importante, o Morro da Cruz, né? Nós fizemos lá, deixamos pronto a tirolesa, está prontinha, né? Deixamos pronta, inaugurada inclusive, e tem os 2 bondinhos. 8 meses se passou, não está concluída a obra e o dinheiro ficou na conta. A obra licitada, dinheiro na conta, mas 8 meses se passou e a obra até hoje não aconteceu. Cadê os bondinhos? Falta ainda construir a estação lá embaixo, tem que terminar a estação lá em cima do morro, a lanchonete lá em cima do morro. Os 2 bondinhos, até hoje os bondinhos não estão nos trilhos. E daí tem a segunda parte do projeto, e aí eu quero ver quem que vai ser o bom para fazer, que é o teleférico. A segunda parte é o teleférico, ligando o balneário em cima do Morro da Cruz e do Morro da Cruz lá no Instituto Greenwald. E vice-versa, né? Do Instituto Greenwald ao Morro da Cruz e do Morro da Cruz lá no balneário. E depois, o desafio ao grupo de empresários que estão administrando a Maria Fumaça era construir um vapor, como era antigamente, para fazer o passeio de Porto União até Porto Vitória com um barco a vapor.
Então, olha que bacana que seria. O turista vem a Porto União, fica nos hotéis, vai consumir nos restaurantes, vai gastar o dinheiro aqui, faz o passeio de trem, toma o café lá no Instituto Greenwald, vai pelo teleférico do Greenwald no Morro da Cruz, desce com a tirolesa, né? Sobe com o bondinho, vai no balneário, embarca num barco a vapor, desce a Porto Vitória, conhece a Terra das Cachoeiras, volta, almoça lá, faz uma refeição lá, e olha que bacana. Assim começa o turismo. Assim começa a indústria sem fumaça. Mas eu quero ver se vão ter peito para construir esse teleférico, dar sequência. Se não acontece nem o término do primeiro projeto, que o dinheiro está na conta, imagine fazer o segundo. Então é muito fácil ficar falando besteira, denegrir a imagem de quem fez. Eu acho que para você falar, você primeiro tem que fazer mais e melhor do que o outro fez. Daí você pode falar alguma coisa. Então tem que provar do que você é capaz. Você tem que provar que você é melhor. Mas até agora não deu para ver muita coisa. Enfim, vamos tocando o barco. Então, falei do turismo, falei da educação, falei da saúde, falei do esporte, na cultura também. Quantos projetos culturais nós fizemos? Essas festas todas que estamos perdendo agora. Ó, o encontro de carros antigos, que era em Porto União, saiu. A festa das etnias acabou. A festa do Xixo parece que já não vai mais ser em Porto União, depois de, eu acho que, não sei, 14 ou 15 festas em Porto União. Eu sempre falava, parabéns para quem idealizou essa festa, não fui eu que idealizei, mas quem idealizou, parabéns. Parabéns para quem idealizou, porque virou uma festa bacana, uma festa da família, uma festa onde as pessoas vão para a praça, né? Uma coisa bonita. Vai se acabar, vamos perder tudo. O Horst Valdraff, senhor aí, o diretor da loja Bandeirante aí, ele fala, agora Porto União está virando a cidade do Latinha. Nós tínhamos a festa das etnias, nós tínhamos a festa do peixe, nós tínhamos a Bergenbauer Fest, nós tínhamos a festa do Xixo, nós tínhamos o encontro do carro antigo, né? Não tem mais nada. Por quê? Porque tudo isso dá muito trabalho para a prefeitura. Tem que ter equipe responsável. E como dá trabalho, às vezes é melhor não fazer, porque dá muito trabalho, daí já viu, né? Então, eu acho que na cultura também nós tivemos grandes projetos, grandes conquistas. A pesca do lambari, que nós corremos atrás também, foi liberada aí na região de Santa Cruz, São Pedro do Timbó, devido às pousadas aí. As caminhadas que nós instituímos. Olha, foram tantos projetos culturais e turísticos, enfim, muita coisa aconteceu. E daí na Obras, né? Na Obras dispensa comentários, uma cidade inteirinha pavimentada. Isso foi uma conquista muito grande, a qualidade de vida. Eu falava na última campanha o seguinte, que eu me colocava no lugar daquela dona de casa, lá no bairro Santa Rosa, no bairro São Pedro, lá no Conjunto Porto União, lá no Vila Verde, eu me colocava no lugar dela. Quando ela lavava a roupa, colocava no varal, uma hora depois ia lá pegar a roupa seca, estava cheia de poeira. Não tem mais isso. Qual é a rua que, né? Como eu falei, acho que não deu 10 ruas que faltava aí para Porto União ficar 100% pavimentado. Então, eu falava na campanha, eu me colocava no lugar da dona de casa. E me coloquei no lugar da dona de casa e fiz aquilo que prometi e, graças a Deus, consegui pavimentar praticamente a cidade inteirinha de ponta a ponta. Se tivesse mais 2 meses de mandato, eu teria concluído 100% da pavimentação. Mas, para quem fez, dinheiro tinha. Tanto é que ficou 15 milhões e 800 no caixa. Dinheiro tinha, mas não tinha mais tempo hábil. Eu ainda queria trabalhar até o dia 31, mas as empresas que fornecem o pavimento asfáltico já tinham fechado em férias coletivas, então não tinha mais o que fazer. Mas enfim, é um relato rapidinho de tudo que nós fizemos, mas é um legado muito grande e eu desafio qualquer prefeito que venha e faça mais e melhor do que nós fizemos. Muito bem. Ex-prefeito Eliseu Miba, que festa do Xixo de Steinegger, durante a sua gestão, a última,
surgiu algum pedido, seja de quem for, para que a festa não fosse realizada mais na Praça Hercílio Luz? Não, pedido para mim, particularmente, nunca aconteceu. O que aconteceu é que um ou outro, assim, uns comentários de Sim. um comércio, mas qual é o comércio que tem na Praça Hercílio Luz? Então, vamos ver por aí. Tem 2 ou 3 lojas que muitas delas até vendiam chopp. Vendiam chopp, vendiam xixo, vendiam outros produtos e acabavam até ganhando mais do que no próprio comércio. Então, eu acho que todo mundo ali ganhou. A padaria ganha, o hotel. Nós temos 2 hotéis na Praça Hercílio Luz, os 2 muito beneficiados. Nós temos padaria e café beneficiado. Nós temos ali, tinha farmácia, era muito beneficiado. Aí ficou mais uns 2 comércios ali que não faz a diferença. É apenas uma sexta, um sábado e um domingo. Lógico, tem aquele pequeno transtorno ali de montar e desmontar. Mas isso também não vai fazer tanta diferença. E o local da praça, o encanto da festa, é a Praça Hercílio Luz. Praça esta, que inclusive era um problema muito sério quando eu assumi a primeira vez o comando do município de Porto União. A Praça Hercílio Luz era escura e era um antro de prostituição na Praça Hercílio Luz. Tinha só bares e era só prostituição. O que nós fizemos? Nós fizemos um acordo com a Polícia Militar. Alguns bares foram fechados, porque, como diz na gíria aí, era aqueles bares boca braba. Então, foram fechados. Foi caçado o alvará e isso nós peitamos, nós caçamos o alvará daqueles bares, só ficou aqueles que tinham um compromisso social e construímos lá uma lanchonete no centro da praça, um local aprazível para os taxistas e uma sala para a polícia militar se fazer presente e com iluminação. E ali nós moralizamos a Praça Hercílio Luz. E agora depois veio outro prefeito, deu mais uma modernizada, daí aquela construção que nós fizemos, a lanchonete, o local para os taxistas e para a polícia, já não se fazia mais necessário, porque a praça estava moralizada, foi possível desmontar, mas num primeiro momento, aquela construção cumpriu com a obrigação, que era o quê? Moralizar a Praça Hercílio Luz, e moralizou. Depois veio outro prefeito, fez mais uma urbanização. E agora, por último, eu também fiz uma outra urbanização na Praça Hercílio Luz. Reformei o chafariz, reformei toda a parte elétrica, que nós trocamos toda. Esse chafariz é a segunda vez que eu fiz também. A parte elétrica, trocamos todos os postes, colocamos bancos mais modernos, a iluminação toda, as flores, e isso tudo deu encanto na praça. E voltando a falar da festa do xixo na praça, tem que ser na Praça Hercílio Luz, porque ali é o encanto da festa. Ali a festa faz o sucesso que ela é, porque é um local encantador. E a praça é de quem? É do povo. E o povo vai para a praça para comemorar essa festa do xixo e do estanhegue, até porque é numas datas festivas, né, que antecedem sempre o Natal. Então, tudo isso cria uma harmonia, um clima muito gostoso para a festa do xixo e do estanhegue. Mas, enfim, quem sou eu, um ex-prefeito, para dizer o que tem que fazer, o que não tem que fazer? A associação comercial se diz detentora da festa, então toque lá, faça onde bem entender, porque a festa é a tradição. É uma festa bonita, uma festa bacana, uma festa da família. Inclusive, também não sei quem que impôs esses horários, mas meia-noite fecha tudo. Eu acho muito interessante isso aí. Meia-noite acaba. Não tem que ficar lá de madrugada bebendo e brigando. Meia-noite pega a família, vai para casa. Outro dia vem de novo. Então, foram umas ideias brilhantes. Tem que ser mantida, na minha opinião. Bom, ex-prefeito Eliseu Mibach, com a sua experiência, né, de tantos anos aí à frente da prefeitura, né, e conhecedor do município de Porto União, na sua opinião,
quem é ou quem foram os melhores prefeitos da história de Portugal? Pergunta difícil de responder. Eu acho que eu não sou a pessoa indicada para responder isso, porque até seria um contrassenso de minha parte, né? E eu entendo que eu fiz o melhor possível. Os outros todos fizeram o melhor possível, né? Alguns com mais capacidade, outros com menos capacidade, mas dedicou parte da sua vida para contribuir com a sociedade porto-uniense. E queira ou não queira, não existe prefeito que não faça alguma coisa boa. É só se for muito ruim mesmo, né? Mas alguma coisa boa ele sempre faz. Então, eu acho que todos foram bons, todos merecem os cumprimentos, porque dedicar parte da sua vida, abdicar da família, abdicar de vários compromissos. Eu, no caso das minhas empresas, outros também de empresas, da família. Uma prefeitura exige um comprometimento 24 horas por dia e você acaba abdicando de muita coisa. Não dá tempo para você cuidar de você mesmo, de si próprio. Então, aquele que se dispõe a fazer isso e é eleito, tem que ser respeitado, e eu acho que certeza que ele está fazendo o melhor que ele pode. Então, todos são bons, na minha opinião. Eliseu, você faz quando você avalia, né, pensa e avalia as tuas várias gestões, você faz uma autocrítica? Você cometeu muitos erros na tua visão? Olha, dizer que não cometeu erros é difícil, né? Porque a vida é feita de erros e de acertos. Mas eu tenho certeza que foram 99% de acertos para 1% de erros. Eu trabalhei muito, eu me dediquei muito. E a gente sempre procura acertar. Mas nos erros nós também aprendemos e aprendemos muito. Com os erros, você muitas vezes paga caro. E a partir do momento que você paga caro, isso se transforma numa lição de vida, acima de tudo. Então, os erros fazem parte de uma administração que nos ensinou a viver, que nos ensinou a aprender e, acima de tudo, nos ensinou a fazer o melhor. Então, o erro e o acerto faz parte da vida de um administrador. É claro que você quer acertar sempre, mas nem sempre o que você pensa é o certo, nem sempre o que você pensa é o correto. Qual é o futuro de Eliseu Mibach na política? Você volta daqui 3 anos e meio para ser candidato a prefeito de Portunhol ou ainda é muito cedo para afirmar? Se você me perguntar hoje, eu afirmo que não. Mas na política você nunca pode falar desta água não bebo. Na política você entra por causa dos amigos e não sai por causa dos inimigos. Então, um recado para os inimigos: me deixem quieto, porque senão nós vamos ter que encarar mais uma. Mas a intenção é cuidar da vida. Hoje eu sou um administrador, um homem aposentado que quer se dedicar para a sua família, para a sua vida profissional e não quer mais entrar na política. Então vamos torcer para que tudo isso se realize. Eu acho que Porto União tem grandes nomes que podem fazer muito melhor do que eu fiz. Eu quero viver para ver. Esse é o terceiro entrevistado que cita essa frase aí dos amigos. Entra por conta dos amigos, não sai por causa dos inimigos. Você quer ser lembrado, independente de você voltar ou não, mas como você quer ser lembrado? Complete a frase. Eu, Eliseu Mibach, quero ser lembrado como prefeito. Eu, Eliseu Mibach, quero ser lembrado como um prefeito gestor, um prefeito administrador e não como um político. Político, para mim, não serve. Político é aquele que te dá um sorriso falso, bate nas costas e mente para você. Eu quero ser lembrado como um administrador que fez muito pela nossa cidade e quero ser lembrado por todas aquelas obras que eu conseguir fazer em prol da nossa população. É assim que eu gostaria de ser lembrado.
Para a gente encerrar, o atual momento de Porto União, como você enxerga, e se você pudesse dar um conselho para o atual prefeito Juliano Assan, qual seria? Bom, primeiramente, dar conselho ao prefeito, eu jamais faria isso sem ele pedir. Eu acho que algumas pessoas pensam que estão acima do bem e do mal e pensam que sabem tudo. Pode saber tudo na sua profissão, mas não naquilo que lhe foi imposto através de uma eleição. Então, eu não tenho conselhos para dar, salvo se me for solicitado. Aí eu aconselharia com a minha opinião, mas isso também não quer dizer que a minha opinião é a correta, porque somos passíveis de erro, como foi falado. E no mais, eu entendo que Porto União está no caminho certo. Tem que ter melhorias? Tem que ter melhorias. Eu ouço a população. A população reclama muito de várias questões, mas quem tem que ver é quem está lá no comando da administração. Eu sempre falei ao atual gestor que eu estou à sua disposição caso seja chamado. Se eu não for chamado, ótimo, eu fico aqui no meu cantinho. Se eu for chamado, jamais deixarei de dar a minha opinião, jamais deixarei de dar a minha contribuição para o município do qual eu nasci, do município do qual eu vivi e vivo até hoje, e tenho os meus negócios, os meus investimentos na minha cidade. Então, eu, podendo contribuir, vou contribuir sempre. Sempre esquecendo a parte política. Eu acho que alguns prefeitos ainda não entenderam que não é falando mal do prefeito do qual você está sucedendo que você vai se sair bem. Você tem que fazer mais e melhor, você tem que ser diferente, você tem que fazer a diferença. Não é falando besteira, não é falando mal, não é mentindo, não é querendo denegrir a imagem, não é falar que, mas isso não tinha, é mentira, mas é os números que falam. É o secretário que está lá dentro que falou isso e que apresentou um balanço, por exemplo, quando eu falei no começo dos valores, né, que ficou em caixa. É muito bonito ver aqui na rádio, não, mas não ficou. Mas então o balanço está errado. Então, isso não existe. Você tem que trabalhar, você tem que se dedicar. Um prefeito é 24 horas por dia. Se não trabalhar duro, se não se dedicar, não vai fazer a coisa acontecer. E tem que haver cobrança, tem que haver metas, tem que ter aquilo que eu falei, tem que ter planejamento, tem que ter organização, tem que ter direção, tem que ter controle. Se você não cobrar dos seus secretários, a coisa, infelizmente, não vai acontecer. E para cobrar, você tem que ver. Tem que tirar a roupinha branca, botar ali uma botina e pisar no barro, porque senão a coisa não vai acontecer. Valeu, muito obrigado. Ex-prefeito Eliseu Mibach, é sempre uma satisfação entrevistá-lo, porque é sempre uma entrevista que repercute bastante. E essa, sem dúvida nenhuma, também vai repercutir, não tenho dúvida. Ex-prefeito Eliseu, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no Grupo Verde Vale de Comunicação. Boa sequência aí de ano para o senhor, nos seus projetos pessoais, né? E vamos aguardar se o Eliseu volta ou não na próxima eleição. Valeu, Eliseu. Grande abraço, muito obrigado. Até a próxima. Um grande abraço a todos os funcionários do Grupo Verde Vale. É sempre uma satisfação ser recebido aqui, porque eu sempre sou recebido assim com muita cordialidade. Então, um grande abraço a todos, um abraço aos nossos ouvintes e desejamos que Porto União continue crescendo, se desenvolvendo a passos largos. É isso que nós queremos e torcemos para que tudo isso aconteça. Um grande abraço a todos. Muito obrigado. Valeu, muito obrigado. Um abraço ao ex-prefeito Eliseu Mibach. Você que acompanhou a entrevista, não esqueça de se inscrever, né, no canal do Jornal Comércio. Curta os conteúdos. Ative lá o sininho para você também receber as notificações. Valeu, até a próxima.